Bom, então, bora pra tentativa do nosso primeiro vídeo, né? Porque um dos maiores intuitos de quando eu decidi, né, abrir a página no Instagram não era só compartilhar, né, os textos e as escritas. Eu acho que era também passar esse conhecimento através da comunicação mesmo de fala, até porque, particularmente, eu acabo me expressando melhor falando do que propriamente escrevendo, né? E eu acho que traz um pouco dessa proximidade, né? A interação cria vínculo. E esse foi um dos grandes motivos pelos quais eu decidi gravar esse vídeo, né? Porque o intuito era, na verdade, falar sobre os incensos, sobre as plantas, a maneira como a gente precisa trazer essa integridade, né? Trazer para mais perto. E quando a gente cria vínculo, eu acredito que as coisas passam a vibrar numa sintonia muito mais harmoniosa, por assim dizer, né? E, e essa harmonia faz com que tudo vá num fluxo mais tranquilo, seja mais compatível, né? Porque se a gente pensa em vibração, quanto mais alta, quanto mais harmoniosa essa vibração, melhor. Então o intuito era falar, né, desses incensos que a gente pode fazer em casa, né? Só que não é só sobre o incenso, não é só sobre como confeccionar um incenso desse. É o que existe nele, é o que está integrado, é como eu posso utilizar melhor as energias que ele emana, né? Porque apesar da gente olhar aqui, né, e ver apenas a planta sequinha, amarrada, a gente tem que lembrar que as plantas, os cristais, eles têm vida, né? Tudo tem um espírito. E esse espírito, ele vibra, ele tem vida, né? E não é só porque, por exemplo, ele não tá mais ligado, né? Vamos pensar na planta como uma fonte, né? Que tem a raiz, tem lá, no caso de uma árvore, um tronco, galhos para desenvolver as frutas. Mesmo que a gente retire, né, uma parte desse mineral ou dessa planta da origem dela, ela não vai deixar de continuar vibrando. Então, tudo que tem à nossa volta, por mais que não pertença mais à sua origem, ele ainda assim vibra a vida, né? Dá até para lembrar mais ou menos do que acontece com a gente, que tem essa falsa sensação, né? A falsa crença de que somos separados da fonte criadora, de Yahvé, né? Como você gosta de chamar. Mas quando houve essa explosão, né? Somos todos feitos de pó de estrela. Foi meio que fragmentado, se não realmente fragmentado, né? E houve todo um desenvolvimento, mas isso não quer dizer que não estamos todos conectados à fonte criadora, né? A Yahvé, a Deus ou Mãe, né? E é importante lembrar justamente do quanto isso tudo merece respeito, né? Dessa energia mesmo de integridade com a Mãe Natureza, né? Que vibra essa vida, não é? O mesmo acontece com a vara de Arão, que é tirada, né? O galho, ele é retirado e mesmo assim depois ele brota, né? E acho que é a partir disso, é a partir dessa pureza que a gente começa a ter um contato maior, né? Tendo uma clareza dessa vida, desse espírito, dessa vibração, que a gente começa a criar vínculos também
com as consciências contidas nas plantas, nos minerais, né, nas coisas que existem à nossa volta, nos animais, né? E eu vou dar, acho que um exemplo bem simples, é quando a gente cria e gera as amizades, por exemplo, né? Então, aquele vínculo que você cria e gera com a pessoa vai te proporcionar, né, de volta aquilo que você dá a ela. Não tem exatamente em absoluto, eu pelo menos acredito nisso, né? Que não existe como você plantar boas sementes e não colhê-las de volta. A mesma coisa são com as sementes ruins. Então, a partir do momento em que você passa, né, a tratar com respeito e carinho a vida, independente da maneira que ela seja, a única coisa que você pode receber de volta é carinho, é um espelho. E quando você ativa isso num cristal, quando você ativa isso numa planta, quando você ativa isso num animal, você só tem a receber pureza de volta. Então a gente percebe muito da pureza de Deus, a pureza da fonte criadora nos próprios ciclos da mãe natureza, né? Eu gosto até de comparar esses ciclos a uma valsa, porque é tudo muito perfeito, são passos perfeitos, né? Da criação dela, da semente, à árvore, ao fruto, que volta a ser semente, e a mesma coisa acontece com a gente, né? É um ciclo. E a partir daí, né, voltando aqui ao raciocínio, a partir daí, sim, você consegue receber uma frequência positiva de volta. Então, é trazer com respeito, é trazer para perto, para proximidade, né, uma intimidade que você vai conseguir receber as energias positivas, quantitativas, eu acredito, naquilo que você pretende fazer com um banho, com um incenso, com a proteção de um cristal, com a limpeza, com a cura. É como você pedir para um amigo, viu? Vem cá, será que você pode me ajudar aqui a me curar, a limpar a minha energia, a conversar comigo, a me escutar, a me ouvir, né? A gente pode compartilhar. E é nesse compartilhar que a gente se desenvolve, que a gente cresce, que a gente amplia, que a gente expande. E aí sim, depois de trazer essa proximidade, depois de trazer a sua consciência, de despertar, né, para que essas plantas, esses minerais, esses animais, essa água, a água do teu chuveiro, né, a água que sai na torneira da pia, tem vida, tem um espírito. E que ela pode te proporcionar uma verdadeira e sincera amizade de verdade. Não é loucura. Pode proporcionar, porque eu sou testemunha disso. Você vai poder receber uma amizade verdadeira de volta. Porque, querendo ou não, até um assunto mais complexo e mais profundo, um leque mais aberto, a gente tem contido nele, nas plantas, né, uma holoconsciência, e os elementais que cuidam dela, que proporcionam vida, saúde à planta, né, são eles que cuidam, né, da consciência da planta. E aí quando você vai preparar o seu banho, o seu chá, quando você vai conversar com o teu cristal, você vai receber essa amizade toda, né, o carinho todo de volta, o que vai potencializar tudo aquilo que você precisa, né, para acalentar o seu coração, para te proteger de qualquer energia negativa. E aí você vai desenvolvendo e ampliando com amor, com carinho, com pureza, você traz, né, esses pontos importantes. E aí, assim, depois a gente começa a desenvolver todo o processo, por exemplo, do incenso, de uma água que pode ser abençoada ali com um cristal rolado, né, um cristal rolado. E porque as drusas normalmente elas soltam fragmentos, isso pode
intoxicar o seu organismo, né? E com a folha, por exemplo, do manjericão, para te trazer calma, sabedoria, e aí você vai tomando essa água durante a semana, né? Você vai começar a entrar numa frequência vibratória compatível, né, com aquilo que você deseja pelo simples fato de receber carinho de volta daquilo que você tá plantando, certo? Tomara que eu não tenha me enrolado. E aí depois a gente dá continuidade com os vídeos, né, falando, por exemplo, para cada planta ou para cada cristal, que ele não tem uma função ou uma funcionalidade, né? A gente também tá falando aqui de leques de possibilidades, então quando você pega uma planta dessa e você a ativa, você tem um leque de possibilidade. Então, a gente vai conversar melhor sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Obrigada pela paciência. Até mais.